Fala pessoal, tudo bem? Mais um pouco de MetaTrader? Agora a gente vai levar isso para um nível mais bacana e a gente vai integrar MetaTrader MQL5 com o banco de dados. Para quem já usa há mais tempo como eu, a gente está acostumado, quando a gente precisa fazer esse tipo de integração, eu fiz integração com MySQL. A integração com MySQL não é nativa, a gente tinha que usar umas bibliotecas, umas libs, fazer uns includes, tinha umas gambis, mas funcionava perfeito. MetaQuotes pegou e trouxe agora a integração de banco de dados nativo dentro da linguagem MQL5. A diferença é que a gente não vai trabalhar com MySQL, a gente vai trabalhar com outro tipo de banco que se chama SQLite, que eu tenho mania de chamar SQLite. Então não repara, o correto é SQLite, o nome do banco. E ele já tem uma grande diferença quando você compara com MySQL, porque quando você fala de MySQL, você está falando de banco de dados distribuído. Então você vai lá, baixa do site da Oracle, faz a instalação, você tem um servidor, você tem uma máquina para isso, você tem todo um sistema distribuído. Quando você fala de SQLite, para fazer um paralelismo, só para ficar fácil para você lembra do Microsoft Access? Era um arquivo e lá você tinha um banco de dados. SQLite é a mesma coisa, tá bom? Aqui embaixo está aparecendo para vocês qual é o artigo que eu vou usar, é um artigo oficial da MetaQuotes que eu vou usar para mostrar para vocês como funciona o processo de construção desse cara, tá bom? Bora lá? MetaTrader está na tela e aqui você tem o artigo que eu comentei. Então eu desci aqui um pouquinho, essa primeira tabela faz um benchmark, né, dos testes que eles fizeram, de por que eles adotaram a SQLite. E aí eu vou pegar esse primeiro cara aqui, essa primeira função, e vamos jogar ela para dentro do MetaTrader. Então estou com o MetaTrader aberto, vai lá, MetaEditor, na verdade esse cara já está aqui, só pelas dúvidas, para ter certeza que eu não mexi em nada, eu vou colar de novo. Então tá lá, boa. Então o que você tem? Primeiro de tudo você tem um script, esse script ele está aqui, utrade 008.mq5, e aí ela é um start, ou seja, esse cara ele vai descer a rapa linear uma vez só. Então vamos ver o que ele tem. Ele tem uma definição de variável, ele define uma variável string, chama ela de filename e chama de company.sqlite. Esse aqui, na verdade, é o nome do teu arquivo, é o nome do teu banco. Então aqui eu vou chamar esse cara de utrade 009, por exemplo, né? O software é 008, chama esse cara de 009. Depois a gente vai, vou dar uma limpada aqui para ficar fácil. Ele cria uma variável inteira, chama esse cara de DB, e aí você vê Database Open está em rosa, significa que é nativo MQL5. Clica F1 e ele vai mostrar para você a estrutura. Então você põe o nome do arquivo e você põe as flags que você quer usar. As flags, elas estão aqui embaixo. Você pode abrir esse cara somente leitura, read only, você pode abrir esse cara leitura e escrita, você pode criar ele, já vou falar qual é a diferença, você pode abrir este cara em memória e você pode, na hora de abrir ou criá-lo no diretório padrão, que é o diretório do MetaTrader, que é o terminal, tá bom? Então vamos lá, eu vou explicar devagarinho um de cada vez. Então vamos lá, Database Open, filename está na linha de cima, o nome do arquivo. Database Open Read Write, então esse cara está abrindo leitura e escrita. Ele está abrindo com a flag Database Open Create. Então na verdade o que ele está falando aqui é o seguinte, se não existe o banco, cria. Então você não vai ter um Database Create, você não tem um comando para criar o banco. No próprio Database Open, quando você faz a abertura, você já faz a abertura e aí já criaram uma flag que, caso não exista, já cria também. Então você cria e abre. E aqui ele colocou essa última flag, que é a Database Open Common, que vai criar este cara lá no diretório terminal, que é o diretório comum para todas as instalações MetaTrader, que eu já vou mostrar para vocês. Depois ele faz um if, né? Ou seja, se esse cara for inválido, então aqui ele vai mandar uma mensagem de erro e vai retornar o número do erro para você. Esse trabalhando com o banco de dados a gente tem que tirar fora, isso aqui é só um comentário. E aí, na verdade, o que ele não faz aqui é dar um print se deu certo, né? Então vamos só colocar aqui rapidinho. Ou seja, se ele passar por aquele inválido, se ele passar por esse if,
né, e der certo, eu só vou imprimir uma mensagem aqui, papai e mamãe, banco de dados criado com sucesso. Não é nada, só para não falar que esse cara passou batido. E aí a gente fecha e aí ele vai dar um database close. Papai e mamãe, só isso, tá bom? Compila, vai lá em cima, compila esse cara, 0 erros, 0 avisos, tranquilão. E o Trade 008 tem que criar um banco que se chama Trade 009. Então volta lá para o MetaTrader. Estamos aqui na minha guia Expert, vamos dar uma limpada nela para ficar limpinho. E o Trade 008 está aqui, lembrando que esse cara ele é um script, não é um robô. Então vou arrastar esse cara para o gráfico e vou soltar. Banco de dados criado com sucesso. Beleza, vamos ver se esse cara tá lá. Arquivo, pasta de dados. Vamos descobrir agora, para quem não conhece, qual é o diretório padrão e comum no MetaTrader. Então você vai, tá vendo essa tripa enorme aqui? Se você tivesse vários MetaTraders instalados na mesma máquina, você teria várias tripas, uma tripa para cada instalação. Vai no terminal e vai nesse diretório que se chama Common. Files, tá lá. E o Trade 009.SQLite. 008 eu tinha criado numa outra programação. Então, tá aqui o meu banco criado no meu diretório, que agora vocês já descobriram qual é o diretório common desse cara. Tranquilinho, terminada a aula, a próxima a gente vai de um banco, a gente cria tabelas. Dessas tabelas a gente cria campos, e esses campos são os campos onde a gente vai armazenar informação. Tá bom? Curtiram? Deixa seu comentário. Se você eventualmente tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, já coloca no comentário, que aí entre essa aula e a próxima eu já coloco as dúvidas de vocês, tá ok? Um abraço, tchau, tchau!